Descubra a força de se reerguer e a esperança que nasce da coragem. Acompanhe a jornada de Lívia em busca de um novo começo e inspire-se para transformar a sua vida. Clique agora e vivencie essa emocionante história de superação e amor próprio. Lívia lembrava-se dos primeiros anos com Rogério como se fossem cenas de um filme distante, emoldurado por risos e sonhos. Conheceram-se em uma festa de amigos em comum. Ela, uma jovem cheia de esperanças, e ele, um homem carismático e determinado que conquistou seu coração em poucas conversas. O namoro foi repleto de promessas doces e planos para o futuro. Casaram-se sob um céu azul de primavera, com votos emocionados que pareciam invencíveis. Os primeiros anos de casamento foram marcados por cumplicidade e paixão, e, quando Arthur nasceu, os dois compartilharam lágrimas de alegria e a certeza de que a vida estava apenas começando. No entanto, como sombras que se arrastam lentamente, pequenas mudanças começaram a aparecer. Rogério, que antes trazia flores sem motivo e enchia a casa de risos, começou a chegar tarde do trabalho, carregando consigo o cheiro amargo de álcool. No início, eram apenas noites ocasionais, justificadas por dias difíceis. Lívia acreditava nas explicações, oferecendo-lhe compreensão e um abraço silencioso. Com o tempo, essas noites se tornaram mais frequentes, e a bebida começou a despertar nele uma versão que Lívia não reconhecia. Os gestos gentis foram substituídos por palavras ríspidas e olhares perdidos. Rogério, que antes a segurava pela cintura e dançava pela cozinha, agora se afastava, murmurando sob os efeitos do álcool. Lívia tentava manter o equilíbrio, cuidando de Arthur, que começava a perceber a tensão, e de Maria, ainda pequena e alheia à tempestade que se formava. As manhãs seguiam com uma rotina marcada pela tensão. Lívia preparava o café, mexendo distraidamente na colher, enquanto Rogério, de cara fechada, mal respondia ao bom dia. A mesa da cozinha, que um dia fora testemunha de conversas animadas, agora era palco de um silêncio pesado. As risadas de Maria ao brincar com seu urso de pelúcia ecoavam pelo ambiente, um contraste doloroso com a frieza de Rogério. Lívia, com o coração pesado, forçava sorrisos para os filhos, fingindo que tudo estava bem. As discussões começavam com nada, um prato fora do lugar, uma resposta hesitante. O álcool, cada vez mais presente, fazia de Rogério uma bomba relógio. O olhar de Lívia frequentemente buscava refúgio nas janelas, onde as ruas continuavam indiferentes à sua dor. Ela passava os dias entre os afazeres domésticos e as brincadeiras com as crianças, evitando, ao máximo, fazer qualquer coisa que pudesse irritá-lo. Numa tarde de sábado, enquanto preparava o almoço, o som de chaves na porta fez seu corpo inteiro enrijecer. Rogério entrou cambaleante, e Arthur, que brincava com carrinhos no tapete, parou e fitou o pai com um olhar que misturava curiosidade e medo. Lívia desviou o olhar, focando na panela em ebulição, mas a tensão a deixou à beira de um abismo invisível. Rogério soltou um comentário ácido sobre a casa sempre desarrumada e se jogou no sofá, onde resmungos e murmúrios se transformaram em roncos. No quarto, à noite, Lívia deitou-se ao lado de um Rogério adormecido, mas a paz não veio. O som da respiração pesada dele e as memórias das discussões ecoavam em sua mente. Ela se perguntou quando a vida havia se tornado uma guerra de silêncios e insultos. Os momentos em que Arthur pedia para brincar, mas recebia apenas respostas ausentes do pai, perfuravam seu coração. Ela ouvia se esforçando para entender por que o riso de Rogério, que um dia o fazia correr de alegria, agora parecia uma ameaça silenciosa. Enquanto Maria ainda podia se perder em suas brincadeiras de criança, Arthur absorvia cada fragmento do clima pesado. Certa noite, ele se aninhou ao lado de Lívia, sussurrando com voz hesitante: "Mamãe, por que o papai não gosta mais de brincar?" A pergunta, simples e inocente, fez lágrimas brotarem nos olhos de Lívia, mas ela o abraçou forte, sem resposta. A tensão em casa aumentava como uma corda esticada prestes a arrebentar. Rogério, cuja presença antes aquecia a casa, agora preenchia com um frio penetrante. Lívia tentava manter os dias normais para Arthur e Maria. Levava-os ao parque, inventava histórias antes de dormir e os fazia rir com cócegas e vozes engraçadas. Mas, quando o sol se punha, a realidade invadia como uma sombra densa e sufocante. As discussões começaram a se tornar mais físicas. Não eram golpes, mas empurrões, mãos que apertavam os braços de Lívia com força suficiente para deixar marcas que ela escondia sob as mangas compridas. A primeira vez que isso aconteceu,
ela encarou o reflexo no espelho com uma mistura de incredulidade e dor. O amor não era para ser assim, repetia para si mesma, tentando acreditar que poderia mudar as coisas. Os telefonemas da mãe, Dona Célia, eram momentos de esperança misturados com culpa. Está tudo bem, mãe. Estamos ocupados, mas tudo bem, dizia com voz contida. Célia, que sempre tivera uma intuição aguçada, sabia que algo estava errado, mas respeitava o silêncio da filha, esperando que um dia Lívia viesse até ela em busca de ajuda. Em uma noite particularmente tensa, Rogério voltou para casa embriagado e mais furioso do que o habitual. Gritava sobre pequenas falhas no jantar, reclamava da desordem, como se a vida deles fosse uma coleção de erros que ele precisasse corrigir com gritos. Arthur observava de um canto da sala, tentando esconder o rosto com as mãos, enquanto Maria choramingava no colo de Lívia. Sentindo o peito apertado, Lívia abraçou a filha com força, sussurrando promessas de que tudo ficaria bem. Naquela madrugada, Lívia não conseguiu dormir. A respiração pesada de Rogério soava como um aviso constante ao seu lado. Virou-se para o lado oposto, os olhos fixos na sombra que o luar projetava no teto. Pensamentos confusos dançavam em sua mente. E se algo pior acontecesse? E se Arthur e Maria se lembrassem apenas de uma infância marcada pelo medo? Não, ela não permitiria isso. No dia seguinte, Lívia começou a fazer planos silenciosos. Reuniu documentos importantes, escondeu um pouco de dinheiro que conseguia juntar dos trocos da feira e preparou mochilas pequenas com roupas para os filhos. Cada gesto, feito em segredo, parecia carregar o peso do mundo. A cada olhar de Rogério, o medo de que ele percebesse suas intenções fazia seu coração disparar. Dona Célia percebeu algo na voz da filha durante uma ligação, uma urgência oculta. Lívia, se precisar de mim, a porta está sempre aberta. Sempre, ouviu. Célia disse, com um tom que não admitia recusas. Lívia murmurou um sim e desligou com lágrimas nos olhos, a decisão cada vez mais clara em seu coração. O momento de ruptura veio em uma noite chuvosa, quando Rogério, mais irritado e alcoolizado do que nunca, arremessou um copo contra a parede, estilhaçando o silêncio com um som seco. Arthur soltou um pequeno grito, e Maria, aterrorizada, escondeu o rosto nos braços da mãe. O coração de Lívia, partido por tantas vezes, encontrou forças em um impulso que jamais imaginou ter. Chega, sussurrou, mas desta vez, aquele sussurro foi o começo de um grito interno, uma revolução em si mesma. Assim que Rogério adormeceu, exausto de sua própria fúria, Lívia pegou as mochilas já preparadas e vestiu as crianças com cuidado. Arthur a olhava em silêncio, entendendo mais do que qualquer criança deveria. Vamos visitar a vovó, está bem? Disse ela, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Ele assentiu, segurando a mão da irmã com força. A chuva caía impiedosa quando saíram de casa, mas para Lívia, cada gota era uma purificação, um prenúncio de mudança. Ela sabia que a estrada para a casa de sua mãe seria longa, cheia de incertezas e desafios, mas também era a única direção possível. Quando o carro se afastou, com as crianças cochilando no banco de trás e a noite envolta em trovões, Lívia sentiu pela primeira vez em anos que tinha feito algo certo. Ao chegar à casa de Dona Célia, já no início da madrugada, a mãe abriu a porta sem hesitar. Seu olhar foi direto ao de Lívia, e sem palavras, puxou a filha e os netos para um abraço que selava um pacto silencioso de proteção. Naquele instante, Lívia soube que, apesar do medo e da dor, havia dado o primeiro passo para salvar a si mesma e aos filhos. Os primeiros dias na casa de Dona Célia foram envoltos em uma névoa de cansaço e medo. Lívia acordava sobressaltada com os sons da rua, sempre esperando ouvir os passos de Rogério ou o bater das portas. Arthur e Maria, no entanto, começavam a explorar a nova casa com a curiosidade natural das crianças. A voz de Dona Célia, sempre firme e calorosa, preenchia os espaços com histórias e canções que, por um breve instante, faziam Lívia acreditar que tudo poderia realmente ficar bem. As manhãs se tornaram uma rotina de pequenos recomeços. Dona Célia preparava o café enquanto Arthur e Maria ajudavam a pôr a mesa, sob o olhar vigilante da mãe. Lívia ainda sentia os resquícios da ansiedade, mas a familiaridade da casa da infância e o acolhimento da mãe traziam um tipo de conforto que ela não sabia que precisava. Célia, apesar de não pressionar a filha, observava com preocupação as olheiras profundas e os olhares vazios que surgiam quando Lívia pensava estar sozinha. Decidida a reconstruir sua vida e dar aos filhos uma infância mais leve,
Lívia começou a procurar emprego. As caminhadas pelas ruas de sua cidade natal, entre vitrines e lojas antigas, eram nostálgicas e, ao mesmo tempo, desafiadoras. Cada entrevista era um teste de sua confiança, uma batalha silenciosa para não permitir que a voz de Rogério ecoasse em sua mente com críticas e dúvidas. Após algumas tentativas frustradas, surgiu uma oportunidade em uma escola de bairro que precisava de uma professora de artes. Era uma oferta modesta, mas para Lívia, representava uma chance de recuperar parte de quem ela era. O primeiro dia de trabalho foi marcado por inseguranças, mas também por um brilho de esperança. As crianças da turma, curiosas e alegres, logo se afeiçoaram à nova professora. O cheiro de tinta e o som das risadas preencheram o vazio que Lívia carregava, lembrando-lhe de como a arte sempre fora uma parte importante de sua vida. Nas semanas seguintes, ela passou a levar Arthur e Maria para a escola após o trabalho, criando uma nova rotina que, pouco a pouco, dissipava a sombra que Rogério havia deixado. Dona Célia observava a transformação com um misto de orgulho e alívio. "Você está ficando mais forte, minha filha", comentou em uma noite enquanto dobrava as roupas de Maria. Lívia sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Havia ainda muitos momentos de dúvida, especialmente quando o telefone tocava e ela temia ouvir a voz de Rogério do outro lado. Mas, mesmo nesses momentos, a presença dos filhos e o apoio inabalável de Célia a mantinham firme. Arthur começou a fazer amigos na escola e voltou a correr e brincar como antes. Lívia notava os olhos do filho brilharem novamente, e a cada dia que passava, Maria deixava de se assustar com sons altos e voltava a rir com facilidade. Esses pequenos avanços eram vitórias silenciosas que aqueciam o coração de Lívia e reafirmavam que a decisão de partir fora a escolha certa. Um dia, enquanto arrumava materiais para uma aula, Lívia conheceu Felipe, o professor de história. Ele era jovem, de fala calma e sempre trazia um livro na mão. As conversas começaram de forma tímida, sobre trabalhos escolares e ideias para aulas integradas, mas rapidamente se tornaram trocas de sorrisos e comentários sobre música e literatura. Felipe não fazia perguntas sobre o passado dela, apenas a olhava de um jeito que a fazia se sentir vista de verdade, sem julgamentos. Lívia, embora gostasse da companhia de Felipe, mantinha-se cautelosa. O medo de reviver o passado a mantinha à distância, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a desabrochar, uma pequena faísca de curiosidade sobre como seria confiar em alguém de novo. Dona Célia, que percebeu os olhares discretos da filha, sorriu de canto, mas não disse nada. Sabia que essa nova parte da jornada era de Lívia e que ela precisava encontrar seu próprio caminho para a felicidade. Naquela noite, enquanto assistia Arthur e Maria brincarem no quintal sob a luz suave do entardecer, Lívia sentiu um raro momento de paz. O riso das crianças, misturado ao aroma das flores que Dona Célia cuidava com tanto zelo, parecia prometer que, apesar das cicatrizes, a vida poderia, sim, ser cheia de cores e novas histórias. E pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que o passado não precisava ditar seu futuro. Os dias se tornaram mais leves, e a rotina começou a se moldar em torno de novas esperanças. Lívia, agora já adaptada ao trabalho na escola, sentia o coração menos apertado cada vez que entrava na sala de aula e via os rostos curiosos das crianças. Felipe continuava sendo uma presença gentil e constante, e, embora ela ainda mantivesse certa distância emocional, a amizade que surgia entre eles trazia uma calma que ela não experimentava há anos. No entanto, por mais que Lívia tentasse enterrar o passado, ele encontrava formas de voltar à superfície. Certo dia, ao sair da escola com Arthur e Maria, notou um carro familiar estacionado do outro lado da rua. O peito apertou e as mãos começaram a tremer ao reconhecer a silhueta de Rogério, observando-a à distância. Ele não fez movimento algum, mas o simples fato de estar ali, presente como um vulto, foi o suficiente para trazer de volta todo o medo que ela lutara tanto para domar. Aquela noite foi marcada por pesadelos. Lívia acordava com a respiração ofegante, suada e com a sensação de que Rogério estava ali, ao lado da cama. Dona Célia, que notou a inquietação da filha, apareceu na porta do quarto. "Lívia, algo aconteceu?", perguntou com a voz suave, mas preocupada. Lívia hesitou, mas decidiu contar sobre o avistamento. Célia a abraçou com força, como se pudesse afastar todos os fantasmas que ainda a perseguiam. "Ele não pode mais te controlar, minha filha. Você não está sozinha", sussurrou, infundindo-lhe uma coragem que Lívia queria desesperadamente acreditar ser verdade.
Os dias seguintes foram marcados por uma vigilância constante. Lívia observava as ruas ao redor da escola e evitava sair sozinha, sempre atenta a qualquer sinal de que Rogério pudesse estar por perto. A tensão a fazia reviver a angústia que pensava ter deixado para trás. Felipe notou a mudança em sua expressão e a fadiga que ela tentava disfarçar. Em um final de tarde, ao vê-la perdida em pensamentos, ele se aproximou com um sorriso leve. Se precisar conversar, estou aqui, disse, sem forçar mais palavras. Era uma oferta simples, mas que tocou profundamente o coração de Lívia. Um dia, uma carta chegou à casa de Dona Célia. Sem remetente, mas com a caligrafia que Lívia reconheceria em qualquer lugar. As mãos tremiam enquanto ela lia as palavras de Rogério, repletas de promessas vazias e uma ameaça velada. Nós pertencemos um ao outro, você sabe disso. Pense bem antes de tentar se esconder de mim. Célia, ao ver a palidez da filha, pegou a carta e a rasgou em pedaços com uma expressão que Lívia nunca tinha visto antes. Chega! Vamos à polícia, declarou, com um olhar decidido. A visita à delegacia trouxe uma nova onda de emoções. Lívia revivia cada detalhe doloroso enquanto relatava os abusos e a perseguição. O policial que a atendia fez perguntas objetivas, mas sua voz não era desprovida de empatia. Ao final, ela saiu com uma medida protetiva em mãos, um pedaço de papel que, embora fosse uma forma de segurança, não era suficiente para aplacar completamente seus medos. Nos dias que se seguiram, Lívia se forçou a acreditar que estava segura, que a presença de Rogério era apenas uma sombra sem poder. Felipe, atento e paciente, começou a acompanhá-la até em casa, respeitando o espaço e o tempo que ela precisava. A amizade deles, que antes era uma sutil troca de sorrisos e conversas breves, se aprofundou em silêncios compreensivos e pequenos gestos de cuidado. Arthur, percebendo o clima tenso ao redor da mãe, certa noite, desenhou um sol radiante cercado de corações e entregou a ela com um sorriso tímido. Para você, mamãe. Assim você pode lembrar que está segura e que nós te amamos. Lívia olhou para o desenho, e as lágrimas, que antes eram de medo, se tornaram de gratidão. Ali, sentada na sala com seus filhos e a mãe, percebeu que a força que ela pensava ter perdido sempre esteve dentro dela, apenas esperando ser despertada. Os dias em que a sombra de Rogério pairava sobre Lívia começaram a dar lugar a momentos de luz e esperança. Felipe se tornará uma figura constante em sua vida, e embora a relação entre eles ainda fosse cautelosa, havia um entendimento profundo que não precisava de palavras. Ele a ajudava a sentir-se segura, mas não sufocada, um apoio silencioso que permitia a Lívia continuar seu caminho de reconstrução sem pressões. A escola era mais que um trabalho para Lívia, tornou-se um refúgio. O sorriso das crianças e o barulho das aulas de arte preenchiam espaços vazios em sua alma. Arthur e Maria se adaptaram bem à nova rotina. Arthur mostrava seu lado protetor com a irmã e novos amigos, enquanto Maria florescia em brincadeiras e aprendizados. Vê-los assim dava a Lívia forças para continuar, mesmo quando a memória de Rogério tentava enraizar-se de novo em sua mente. Em uma tarde de primavera, Felipe a convidou para um café após o trabalho. Lívia hesitou, lembrando-se das últimas vezes em que confiou em alguém, mas aceitou. A conversa entre eles fluiu naturalmente, abordando desde memórias de infância até o presente cheio de nuances. Eu não sei como você consegue ser tão forte, disse Felipe em um momento de pausa. Lívia, surpresa, sorriu levemente e respondeu, quase em um sussurro, eu acho que ser mãe me ensinou a ser mais forte do que eu imaginava. A presença de Felipe na vida dela e das crianças começou a se intensificar. Arthur o admirava, vendo nele alguém que trazia paz, e Maria o acolhia em suas brincadeiras como um novo amigo. No entanto, Lívia ainda mantinha um pé atrás, como se esperasse que a qualquer momento o passado pudesse engoli-la novamente. Foi então que, em uma manhã ensolarada, enquanto ajudava Maria a calçar os sapatos, o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz de um amigo de Rogério, meio gaguejante e claramente emocionada, deu a notícia. Rogério havia morrido em um acidente de carro, embriagado, na noite anterior. Lívia sentiu um nó na garganta que não sabia identificar. Alívio, tristeza ou uma estranha mistura dos dois. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu parar. Célia, que estava perto, percebeu o choque nos olhos da filha e, sem perguntas, apenas segurou sua mão, oferecendo uma presença que falava mais que palavras. Os dias seguintes foram um emaranhado de emoções.
Não houve luto no sentido tradicional. Não houve lágrimas por um amor perdido, mas um pesar pela promessa de quem Rogério foi antes do álcool destruir tudo. Lívia sentiu uma ponta de culpa por não lamentar mais, mas logo percebeu que estava em paz com essa sensação. O ciclo de medo e sofrimento havia, finalmente, chegado ao fim, não da maneira que ela imaginava, mas de uma forma que lhe trouxe uma inesperada tranquilidade. A notícia da morte de Rogério trouxe uma onda de emoções conflitantes para Lívia. Não havia mais a sombra constante do medo, mas um vazio se instalou, um espaço que antes estava preenchido por pavor e precauções. Ao receber a ligação, sentiu uma pontada de surpresa, seguida por uma sensação de alívio culpada. O que significava, afinal, se sentir aliviada pela morte de alguém que um dia amou? Os dias seguintes foram estranhos e silenciosos. Dona Célia notou as longas pausas de Lívia, os momentos em que parecia perder-se nos próprios pensamentos. Deixava chá quente na mesa e um abraço sempre à disposição. Você não precisa se explicar, minha filha, dizia em voz baixa, respeitando o tempo de luto não pelo homem, mas pelo fim do medo. Arthur e Maria, sensíveis à atmosfera da casa, notaram que a mãe estava diferente. Em vez da tensão constante, havia um novo tipo de calma, embora frágil. Uma noite, Arthur se aproximou enquanto Lívia guardava os brinquedos de Maria. Mamãe, o papai não vai mais voltar? Perguntou com os olhos grandes e atentos. A pergunta fez o coração de Lívia saltar, mas ela sabia que era hora de responder com a verdade. Ajoelhou-se ao lado do filho, segurando suas mãos pequenas e fortes. Não, meu amor. Papai se foi. Mas estamos seguros agora, e é isso que importa. Aos poucos, a vida começou a se reorganizar em uma nova normalidade. Felipe continuava a visitá-los, com uma presença que trazia segurança e alegria para todos, especialmente Arthur e Maria. Ele trazia livros para ler com eles e ajudava nas tarefas de casa, sempre respeitando o espaço de Lívia. Você não precisa me explicar nada, Lívia. Estou aqui, sempre que precisar, disse ele em um momento de silêncio durante uma tarde chuvosa. O olhar dele, calmo e honesto, a fez sentir algo que ela não ousava nomear: esperança. A verdadeira luta de Lívia, no entanto, não era mais contra Rogério, mas contra as marcas internas que ele havia deixado. Eram vozes que surgiam na sua mente, lembrando-a de que qualquer pequena alegria poderia ser tirada a qualquer momento. Mas, pouco a pouco, cada sorriso de Arthur, cada risada de Maria e cada dia sem ameaças ajudavam a silenciar essas vozes. Ela se forçava a lembrar que o perigo tinha ficado no passado, e que seu presente era construído por ela, com as próprias mãos. Uma tarde, ao passear pelo parque com as crianças e Felipe, Lívia percebeu algo simples, mas profundo: estava respirando sem medo. O ar fresco parecia diferente, mais leve, mais vivo. Felipe notou a expressão dela e perguntou, sorrindo, o que foi? Ela balançou a cabeça e sorriu de volta. Nada. Só tudo. Com a primavera, veio um novo sopro de vida à casa de Dona Célia. As flores que enfeitavam o jardim pareciam refletir a renovação interna de Lívia. Os dias eram mais longos, cheios de cor, e as vozes de Arthur e Maria enchiam os ambientes com uma alegria despreocupada que antes parecia inalcançável. A cada manhã, Lívia acordava sentindo que a vida não a atacava mais. Ao contrário, ela estava, enfim, vivendo. Em uma manhã clara, Lívia decidiu fazer algo simbólico para marcar o recomeço. Vamos plantar uma árvore, disse aos filhos, que a olharam com os olhos brilhando de curiosidade. Arthur, sempre disposto a ajudar, foi o primeiro a correr para pegar a pá. Eu vou cavar o buraco, mamãe! Exclamou com entusiasmo. Maria bateu palmas, pulando de alegria. Felipe, que estava ajudando Dona Célia a cuidar das plantas na varanda, sorriu ao ouvir a animação das crianças e se juntou a eles com uma muda de cerejeira nas mãos. A cena no quintal era de união e recomeço. Dona Célia, com os cabelos prateados reluzindo sob o sol, trouxe um regador e observou a filha e os netos trabalharem juntos. Nada cresce sem um pouco de cuidado e água, disse, entregando o regador a Maria. A pequena segurou o objeto com as duas mãos e riu, orgulhosa de poder ajudar. O som da risada ecoou pelo quintal, enchendo o coração de Lívia de calor. Quando a árvore foi plantada, todos ficaram em silêncio por um momento, contemplando o pequeno broto que começava sua jornada. Lívia sentiu as lágrimas se acumularem, mas desta vez,
não de tristeza. Essa árvore é como nós, Arthur e Maria. Vai crescer forte e cheia de vida, disse, e as crianças a olharam com sorrisos cheios de promessas. Felipe, ao lado dela, segurou sua mão. O toque era suave, mas carregava um significado profundo. Isso é só o começo, Lívia, sussurrou, olhando nos olhos dela com ternura. Ela sentiu uma onda de emoção passar por seu corpo e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar plenamente nisso. Sim, é o começo de tudo o que importa, respondeu com firmeza. A noite chegou, e enquanto as estrelas surgiam no céu, Lívia sentou-se com Arthur e Maria no quintal, contando histórias sob a luz suave da lua. O vento balançava as folhas da cerejeira recém-plantada, como se sussurrasse segredos sobre futuros promissores. Dona Célia, observando da janela, enxugou uma lágrima de felicidade antes de voltar para a cozinha. Naquele momento, sob o céu estrelado, Lívia sentiu-se mais do que uma sobrevivente. Ela era uma mulher que havia encontrado a paz, cercada de amor, esperança e um jardim de novas possibilidades que floresciam ao seu redor. Os meses se passaram, e a vida de Lívia continuou a se moldar em torno da paz que havia conquistado. Com o passar do tempo, as cicatrizes emocionais começaram a se tornar lembranças distantes, e as rotinas diárias ganharam novas cores. O trabalho na escola, que inicialmente fora um refúgio, tornou-se uma paixão renovada. Lívia dedicava-se às aulas de arte com um entusiasmo que inspirava os alunos e chamava a atenção da direção. Não demorou para que fosse convidada a liderar um projeto de arte comunitária, envolvendo os alunos e suas famílias na criação de murais pela cidade. Os preparativos para o projeto foram animados. Arthur e Maria acompanhavam a mãe nas tardes de planejamento, desenhando rascunhos coloridos e sugerindo ideias com a criatividade que só as crianças têm. Felipe, sempre presente, ajudava a organizar os materiais e dava sugestões, sendo não apenas um apoio moral, mas um parceiro ativo em cada detalhe. As conversas entre ele e Lívia tornaram-se mais leves e íntimas. Havia sorrisos que se prolongavam, olhares que se encontravam e uma conexão que, aos poucos, se transformava em algo mais profundo. Uma tarde, enquanto pintavam juntos um dos primeiros murais da escola, Felipe limpou uma pincelada de tinta do rosto de Lívia com um sorriso brincalhão. Você vai acabar pintando a si mesma antes de terminar o mural, disse ele, rindo. Lívia riu de volta, o som tão genuíno e despreocupado que atraiu o olhar de alguns alunos que passaram correndo. Aquela interação, simples e espontânea, confirmou algo que ambos já sabiam: o que sentiam um pelo outro ia além da amizade. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho e risadas, Felipe a acompanhou até a porta de casa. O céu estava pintado de estrelas e uma brisa suave acariciava os rostos de ambos. Lívia, eu não quero apressar nada, mas você é importante para mim. Para nós, disse ele, olhando brevemente para a janela onde Arthur e Maria espiavam com sorrisos cúmplices. Lívia sentiu o coração bater mais rápido, mas de uma maneira que não sentia há anos, não de medo, mas de excitação. Eu sei, Felipe, e isso significa muito para mim, respondeu ela, segurando a mão dele por um momento antes de entrar em casa. Arthur e Maria, percebendo a nova fase da mãe, abraçaram a mudança com a curiosidade e a alegria típicas de crianças. Mamãe, você gosta do tio Felipe, né? Perguntou Maria uma noite enquanto Lívia a colocava na cama. Lívia sorriu e deu um beijo na testa da filha. Sim, meu anjo. Ele é uma pessoa especial. Arthur, deitado na cama ao lado, sorriu satisfeito. Eu também gosto dele, mamãe. Ele faz você sorrir mais. A simplicidade do comentário aqueceu o coração de Lívia, confirmando que, aos olhos dos filhos, ela estava no caminho certo. O projeto de arte comunitária foi um sucesso. As paredes da escola e de prédios públicos ganharam vida com cores vibrantes e desenhos que contavam histórias de superação, união e esperança. Durante a inauguração, pais e crianças se reuniram para admirar o resultado. Lívia sentiu uma onda de realização ao ouvir elogios e ver sorrisos de aprovação. Ali, cercada pela comunidade com Felipe ao seu lado, sentiu-se mais do que realizada. Sentiu-se parte de algo maior, uma teia de laços que ajudou a tecer com as próprias mãos. A relação com Felipe floresceu com naturalidade. Ele passou a fazer parte das refeições de domingo, onde Dona Célia, com um olhar perspicaz e contente, observava a felicidade da filha sem dizer uma palavra.
As crianças adoravam tê-lo por perto e até criaram brincadeiras em que ele era o príncipe protetor das suas histórias inventadas. Ele é mesmo um príncipe, mamãe? Maria perguntou um dia, rindo ao imaginar Felipe com uma coroa. Lívia, com o coração leve, respondeu sorrindo, ele é, sim, o nosso príncipe de verdade. O trabalho de Lívia na escola foi reconhecido pela diretoria, e ela recebeu uma oferta para se tornar coordenadora de atividades extracurriculares. O cargo trazia novas responsabilidades, mas também uma satisfação que ela não experimentava desde os primeiros anos como professora. Aceitou com entusiasmo, sentindo que, finalmente, sua vida profissional e pessoal estavam em harmonia. As noites em casa eram preenchidas com histórias lidas em voz alta, risadas ecoando pelas paredes e planos para o futuro. Arthur, agora mais velho, começava a perguntar sobre viagens e lugares que gostaria de conhecer. Podemos ir à praia um dia, mamãe? Perguntou ele, com os olhos brilhando de empolgação. Claro, meu amor. Podemos ir sim, respondeu ela, trocando um olhar cúmplice com Felipe, que já pensava em como tornar esse sonho realidade para todos eles. A vida de Lívia, antes marcada por sombras e incertezas, agora resplandecia com cores de um novo começo. A cerejeira no quintal, que plantaram juntos meses antes, começava a florescer, suas pétalas suaves espalhando-se pelo jardim e servindo de lembrança constante de que o tempo cura, transforma e fortalece. Dona Célia, ao ver a filha e os netos felizes, sentia que, finalmente, a paz havia encontrado morada. Na última noite de primavera, enquanto a família jantava sob a luz suave de velas e risadas preenchiam o ar, Lívia olhou ao redor da mesa, sentindo a plenitude em cada detalhe, os rostos de Arthur e Maria iluminados, Felipe sorrindo com brilho nos olhos e Dona Célia ouvindo as histórias com atenção. A vida, que um dia fora uma batalha constante, agora era um lugar seguro, cheio de amor e esperança. Obrigada por tudo isso, sussurrou Lívia para Felipe quando ninguém estava ouvindo. Ele segurou sua mão e respondeu com um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras. Eu que agradeço por me deixar fazer parte. E assim, enquanto as flores da cerejeira dançavam com o vento do início da noite, Lívia soube que, enfim, havia encontrado seu lar, não apenas um lugar físico, mas um estado de espírito, uma nova vida que ela mesma construiu, cheia de amor, esperança e a certeza de que a felicidade, sim, era possível e real. Se você gostou dessa história emocionante de superação e renascimento, não se esqueça de assinar o canal e acompanhar as próximas histórias inspiradoras que temos para compartilhar. Sua presença faz toda a diferença. Nos vemos no próximo capítulo.